Bom dia, nono ano, todos bem? Então, hoje a aula vai ser sobre. A gente vai dar continuidade, na verdade, né, de conservação da biodiversidade, que é o módulo 6. Só para fazer um resumão do que a gente já falou sobre alguns patrimônios naturais da humanidade que a gente tem aqui no Brasil, que é alguns parques, algumas reservas que são essenciais e importantes para a conservação dos nossos animais, da nossa fauna e flora do local. Falamos de algumas áreas de conservação, como essa do Pantanal, complexo de conservação da Amazônia Central, que é um dos locais que mais abrigam biodiversidade do local, né? Também falamos da ilha Atlântica Brasileira de Fernando de Noronha e Atol das Rocas, né? Fernando de Noronha é essa de cima e Atol das Rocas a de baixo. Falamos do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e também do Recanto das Emas. E esses são parques nacionais que estão aqui perto da gente, provavelmente a maioria aí já deve ter visitado e visto um tanto que é deslumbrante esses locais e o quão é importante e é um patrimônio da humanidade aqui para o nosso centro-oeste, né? Existem várias espécies, existe quanto de espécies de animais e plantas também. Falamos também da cidade de Paraty e de Ilha Grande, que também é considerado como um patrimônio cultural e natural da humanidade, localizada também aqui no Brasil. E para início da aula, a gente vai falar de unidade de conservação, né? Essas unidades de conservação, diante do crescimento da população, das áreas destinadas para ocupação humana, também vamos pensar também na agricultura e diversos outros fatores, eles foram aplicados e cada vez mais urbanizadas nesses locais. E além disso, a necessidade de produção de alimento e energia em conjunto com o desenvolvimento econômico e tecnológico, eles provocaram a intensificação do consumo de bens. Isso faz com que sejam utilizadas quantidades cada vez mais maiores de recursos retirados da natureza. E todos esses fatores, eles passaram a comprometer os ecossistemas e a necessidade de proteger as áreas naturais, onde tornou-se cada vez mais evidente. Uma pergunta: você já ouviu falar nas unidades de conservação? Em abreviação, o UCS. E aí, pessoal, já ouviram falar? Elas foram criadas com o objetivo de conservar e proteger os patrimônios naturais que existem hoje e que a gente conhece. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as unidades de conservação elas são definidas como espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais com características naturais relevantes e que têm a função de assegurar a representatividade das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional, preservando o patrimônio biológico existente. Então, os patrimônios da humanidade, visto no começo do módulo, eles são conhecidos internacionalmente de ecossistemas já representados no Brasil como unidades de conservação. E no dia 18 de julho do ano de 2000, com a publicação da Lei 9.985, foi instituído o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Esse sistema ele foi responsável pela implantação e o gerenciamento das unidades de conservação. Além disso, esse sistema ele contribuiu com a participação da sociedade no gerenciamento das áreas preservadas, que é um fator que representa um ganho para as relações entre a comunidade, o Estado e o ambiente. E segundo o Cadastro Nacional das Unidades de Conservação, em janeiro de 2019, o Brasil
o Brasil ele apresentava 2.309 unidades de conservação, responsáveis pela proteção de uma área equivalente a 2.546.796,89 quilômetros quadrados. No entanto, as áreas protegidas ainda corresponde a uma pequena porcentagem na extensão desse bioma. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Aqui estão todos os biomas brasileiros, né? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. E aqui o percentual de biomas de áreas protegidas por unidade de conservação. Então aqui a gente tem a Amazônia com 28,7% do seu território protegido. Então ela é uma dos maiores biomas do Brasil e ela tem apenas 28% do seu território protegido. Já a Caatinga, 9,0%, o Cerrado, 8,5%. O Cerrado é o segundo maior bioma e ele só possui 8,6%, né? Na verdade, eu falei 5, mas é 8,6% da sua área protegida. Já a Mata Atlântica, 10,5%. O Pampas, bioma Pampa, como 3,2% e o Pantanal 4,5%. Então, pessoal, para implementação de uma unidade de conservação, é necessário ter um planejamento, né? Um plano de manejo, isto é, um documento elaborado com base em diferentes estudos que estabelece os objetivos gerais pelos quais ela foi criada, bem como as normas, as restrições para o seu uso e as ações a serem desenvolvidas e o manejo dos recursos naturais. E para se estabelecer uma unidade de conservação, o plano de manejo ele deve levar em consideração aspectos físicos, biológicos e sociais do entorno das unidades de conservação. Então, o que seria esse aspecto físico? O aspecto físico, ele diz respeito às características geológicas, né? Que é a formação e as características do solo. Características geográficas, que seriam as paisagens, localização, relevo e várias outras. Já aspectos biológicos, os aspectos biológicos eles são relacionados à presença de interações dos seres vivos com o ambiente. São esses dados que tornam a região única dos pontos de vista biológicos. Um exemplo é a comparação entre a floresta amazônica e a floresta da Mata Atlântica. Ainda que ambas sejam florestas tropicais, as características físicas e biológicas de uma e outra, elas são totalmente distintas, né? Então vamos pensar também nas características biológicas do cerrado. O cerrado ele é considerado como um hotspot, um local quente onde acontece, é um hotspot considerado para conservação, né? Por quê? Porque lá é considerado como um local quente para espécies endêmicas. Lá ocorrem muitas espécies endêmicas. O que seria espécies endêmicas? Espécies que só ocorrem naquele local. Então vamos supor que a gente tem uma espécie de planta. É uma planta, vou citar a planta que eu trabalhei no meu mestrado, a Dimorphandra Wilsoni. Ela só ocorre em ambiente do cerrado. Vamos supor que aquele cerrado ele foi desmatado totalmente e ele não ocorre mais naquele local. E aquela planta, existe um animal que se alimenta daquela planta lá. E vamos supor que essa planta some. Não vai estar ocorrendo várias degradações naquele ambiente, porque se não tem ela agora, cadê o animal que se alimenta dela? Ele também provavelmente vai sumir conforme passar o tempo, né? Então, já pensando em aspecto social, que também é bem legal, eles são associados ao estabelecimento de comunidades locais na área de preservação, e devem ser levados em consideração para que os moradores
eles não sejam prejudicados. Em geral, essa população tradicionais, elas têm um longo histórico de ocupação no território e também de conhecimento sobre o uso desse recurso, desse local que eles usam. Então, a criação de unidade de conservação, elas permitem que a ocupação das áreas preservadas por essas populações seja uma forma de reconhecimento de suas atividades econômicas e valorização de sua identificação cultural. Então, pessoal, quando eu falo em aspecto social, a gente vem e vê essa foto aí que tem aí no livro. As populações tradicionais, elas representam uma ampla diversidade sociocultural e compreendem povos indígenas, como essa aí da primeira foto, né, que é na Amazônia, que é uma das regiões com maior número de comunidades indígenas no Brasil. Aqui em Goiás, no Cerrado, a gente também tem populações indígenas, mas na Amazônia é a maior região com o maior número de comunidades indígenas. A gente também tem aí na figura B os quilombolas. Os quilombolas, eles utilizam os recursos locais em atividades como agricultura, de subsistência, a caça, a pesca, a coleta, né? Então aí a gente tem a letra B, os quilombolas. Já na letra C, a gente tem os caiçaras. Eles vivem em comunidades praianas, cuja principal atividade econômica é a pesca. E no C, a gente tem os pantaneiros, né? Eles são moradores do Pantanal e que praticam a pecuária extensiva. Então, aí a gente vê uma diversidade enorme, né, de pessoas e de culturas diferentes. Além desses, a gente tem também os seringueiros, os castanheiros e uma diversidade enorme de culturas diferentes que a gente tem aqui no nosso país. Os tipos de unidade de conservação. As unidades de conservação no Brasil, eles são divididos em dois grandes grupos: as de proteção integral, PI, e as de uso sustentável. Dentro desses dois grupos, há 12 categorias de áreas conservadas, separadas de acordo com o tipo de atividade que pode ser realizada dentro dos seus limites. Aí, ao lado, a gente tem um mapa no qual ele destaca a distribuição das unidades no Brasil e a sua respectiva categoria, né? Então, a imagem do mapa que tiver em verde são todas as proteções integral e a que tiver em rosa são o uso sustentável, ok? Esse mapa é a distribuição dessas unidades de conservação no Brasil. E como vocês podem ver, a maior área protegida, a maior área com unidade de conservação é na Amazônia, certo? Onde a gente consegue ver o maior índice de áreas conservadas. Igual a gente viu naquela tabela lá, que é 28,7, se eu não me engano. E como a gente falou que existe dois grupos grandes, né? Os de proteção integral e uso sustentável. A gente vai falar agora um pouquinho sobre eles. Unidade de conservação de proteção integral. Essas unidades de conservação têm como principal objetivo preservar a natureza de modo mais estrito, com redução significativa da ação humana. Então, é permitido o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, aqueles que não envolvam consumo, coleta ou danos ao ecossistema, como o turismo ecológico, né? Pesquisa científica, educação ambiental, entre outros também. Como a proteção integral ela está baseada nessa tríade, turismo ecológico, educação ambiental e pesquisa científica, as unidades de conservação elas são divididas em 5 categorias. Vamos lá. A primeira, Parque Nacional. O Parque Nacional ele é uma área voltada para a preservação dos ecossistemas naturais de grande
relevância, grande relevância ecológica. Ela é permitida a realização de pesquisa científica e também de turismo ecológico, além das atividades recreativas e educativas. Já a estação ecológica, ela é uma área voltada para a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Pesquisas científicas, elas têm que ser autorizadas, podendo ser visitadas apenas com objetivo educacional. Já a reserva biológica, ela é uma área voltada à preservação integral da diversidade biológica e as únicas interferências diretas permitidas são as medidas de recuperação de ecossistemas e preservação da diversidade biológica. Já no monumento natural, são áreas voltadas à preservação de sítios naturais raros e que são permitidas diversas atividades de visitação. E, por último, o refúgio de vida silvestre, que são áreas voltadas à proteção de ambientes naturais favoráveis à existência ou à reprodução de espécies. E essas atividades, elas podem acrescentar visitação, que são permitidas, e podem ocorrer também propriedades privadas naquele local. Aqui eu coloquei somente algumas fotinhas, né? Quando a gente pensa em Parque Nacional, a gente tem essa primeira figurazinha, que é as Cataratas dos Couros. É um Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Quem já foi, já passou por ela com certeza. Eu já tive o prazer de prestigiar esse local aqui, essa reserva. Temos também uma estação ecológica, que é essa figura A aqui, ó. É a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins. Na letra B, a gente tem uma reserva biológica, que é a Reserva Biológica do Atol das Rocas, em Natal, Rio Grande do Norte. Na letra C, aqui, a gente tem o Monumento Natural da Gruta do Lago Azul, em Bonito. Se eu não me engano, acho que é Mato Grosso do Sul. É um lugar muito bonito e que eu tenho muita vontade de conhecer, que é esse local aqui, de Bonito. Temos a letra D, por último, que é o refúgio de vida silvestre do arquipélago de Alcatrazes, em São Sebastião. Local muito bonito também. Agora falando em unidade de conservação do uso sustentável, que é um pouquinho diferente da outra que a gente estava falando, né? Que é de proteção integral. A de uso sustentável, essas unidades, elas têm como principal objetivo conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos. Elas são permitidas atividades que envolvam coleta e o uso dos recursos naturais, desde que essas práticas de forma sustentável, por exemplo, a agricultura, o extrativismo, a mineração, entre outras. Essas unidades de uso sustentável, elas são divididas em 7 categorias. A primeira, área de proteção ambiental. Ela é uma área extensa, com certo grau de ocupação humana, e ela é rica em recursos naturais. Tem como objetivo a proteção da diversidade biológica e assegurando a sustentabilidade no uso de recursos naturais. Aí a gente tem uma foto ao lado, área de proteção ambiental de Guapumirim, cujo objetivo é proteger os manguezais remanescentes situados na bacia do Guanabara, no Rio de Janeiro. Então, é um local de floresta de Mata Atlântica. E agora, Floresta Nacional. Ela tem uma área com cobertura florestal, onde predomina espécies nativas e tem como princípio o uso sustentável e diversificado dos recursos florestais e pesquisa científica. A visitação nessa área é permitida, mas ela depende das normas específicas no plano do manejo dessa área. Essa foto aí ao lado
é a Floresta Nacional Tapirapé, no Aquiri, no Pará, e ela tem o objetivo de proteger uma parte da floresta amazônica. Ela é uma região de grande exploração de jazidas de ferro. O próximo é a reserva extrativista. É uma área onde é permitida a existência de populações que praticam o extrativismo, né? Aí tem uma figura aí de um cara onde ele retira o látex da seringueira e é uma das atividades de reserva extrativistas. Os seringueiros, eles fazem parte das populações que vivem nessas regiões. Um outro exemplo de reserva extrativista é a agricultura de subsistência e a criação de animais de pequenos portes. E nesses locais se busca assegurar o uso sustentável dos recursos naturais existentes e a proteção dos meios de vida e da cultura dessas populações. Outra unidade de conservação de uso sustentável é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável. É uma área onde vivem populações tradicionais que se baseiam em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais desenvolvidos ao longo da geração e adaptados a condições ecológicas no local. Aí a gente tem essa figura, que é a Reserva do Desenvolvimento Sustentável em Uatumã, em Amapá, e é onde vive cerca de 20 comunidades tradicionais que vivem a partir dessas reservas de desenvolvimento sustentável. O próximo é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. É uma área de propriedade privada onde é criada pelo proprietário com o objetivo de conservar a biodiversidade do local. E ela é permitida a pesquisa científica, a visitação de turistas, além de visitas recreativas e educacional. Temos também a área de relevante interesse ecológico. Essa área ela é pouco extensa e ela é formada por terras públicas ou privadas, criadas com o objetivo de preservar ecossistemas naturais e de importâncias regionais ou locais. Aí a gente tem uma figura, esse é o Vale do Dinossauro e é uma área de relevância de interesse ecológico, localizada em Sousa, na Paraíba. E ela é destinada à preservação de sítios arqueológicos. E por fim, a gente tem a área de reserva de fauna. Eu coloquei essa imagem, no livro não mostra nenhuma área de reserva de fauna, mas eu coloquei essa imagem aí só para mostrar uma fauna. E essa área, ela é uma área natural, com populações nativas que só ocorrem lá naquele local, e ela é adequada para estudos científicos em que a visitação é permitida. Até o momento não foram criadas reservas para essa categoria. Gente, achei interessante colocar isso aí, uma gotinha do saber. Quem foi Chico Mendes? Vocês já ouviram falar do ICMBio? Instituto Chico Mendes? Então, esse cara aí, ó, o Chico Mendes, quem é o Chico Mendes? Ele é um cara que ele criou esse ICMBio. Vamos ler um pouquinho aqui sobre a vida dele. No começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras. Depois pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. Agora percebo que estou lutando pela humanidade. Olha que legal. A frase de autoria de Chico Mendes, que é esse cara aí, ó, da foto que está mostrando aí ao lado, ele resume a história do maior símbolo brasileiro da luta pela preservação da floresta amazônica. Ele foi assassinado em 1988, a mando de um fazendeiro, e com a preocupação em torno da preservação da floresta amazônica, o legado de Chico Mendes é ainda considerado atual e necessário. Em 1975, aos 31 anos, Chico Mendes
Ele deu início à sua atuação como sindicalista e ativista em defesa da floresta amazônica. E até a sua morte, em 1988, essa foi a sua missão. Ele criou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, no Acre, e ele foi o organizador da União dos Povos da Floresta, que é uma aliança entre indígenas, seringueiros, castanheiros e pequenos pecuaristas. E também as populações ribeirinhas que poderiam ser ameaçados pelos desmatamentos da região. Então esse aí é o Chico Mendes. Ele é o símbolo da luta pela preservação da Amazônia e, em sua homenagem, ele foi criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio que eu estava falando com vocês. Então, foi mais uma homenagem que fizeram para ele. E esse ICMBio é um órgão responsável pela fiscalização dessas unidades de conservação, ok? E eu tenho ainda muito vontade, em toda a minha vida aí, ó, estudar um dia muito para tentar passar num concurso que baseia-se em trabalhar para esses institutos ICMBio. Eu acho muito massa. Importância das unidades de conservação. Então vamos lá. O Brasil, ele apresenta um amplo território que abriga diversos biomas. Responsável pela diversidade biológica uma grande quantidade de recursos naturais, a conservação da biodiversidade é uma medida importante para preservar o patrimônio genético dos seres vivos e ele permite o manejo sustentável dos recursos também. Além disso, a defesa ambiental permite aos países ter o papel relevante e decisivo em questões ambientais e, com isso, atuar na promoção da qualidade de vida para a sociedade. A criação de unidade de conservação é uma estratégia eficaz de conservação da biodiversidade e ao longo prazo e gera diversos benefícios como a manutenção do clima, a preservação de recursos hídricos, atividades de turismo e visitação, além de proteger as espécies de cada região, evitando a extinção. Lembrando que se a gente preserva ou conserva ou protege uma espécie, a gente vai estar protegendo várias outras espécies que estão lá naquele local ao redor dela, certo? E a perda da degradação dos habitats, eles são as principais causas de extinção das espécies. Aí a gente tem um mapa, esse mapa é o número de espécies ameaçadas de extinção de acordo com o bioma brasileiro. Esse mapa é de 2016. E as espécies endêmicas também, elas são exclusivas daquela região. Então, o que está em vermelho aí são as espécies ameaçadas e o que está em rosinha são as espécies endêmicas ameaçadas. Então, olha a quantidade de espécies. Na Amazônia, a gente tem 183 espécies ameaçadas, sendo 122 espécies ameaçadas e que são endêmicas. Já no território marinho, aqui ao lado, a gente tem 160 espécies ameaçadas e 32 são endêmicas. Na Caatinga a gente tem 136 espécies ameaçadas, 46 endêmicas. No Cerrado, 307 espécies ameaçadas e 123 endêmicas. Então, olha a preocupação que a gente tem aí no Cerrado. É muito preocupante, porque é a segunda maior biodiversidade, segunda maior bioma do Brasil, onde ocorre a maior biodiversidade do local, é o Cerrado, e sem falar que existe 307 espécies ameaçadas, sendo elas 123 endêmicas. Olha a Mata Atlântica também, que ela também é um local bem grande e que possui 598 espécies ameaçadas à extinção, sendo 428 espécies endêmicas. Muito triste isso, gente. E no Pampa, 79 espécies ameaçadas, 136
endêmicas. As áreas protegidas, por lei, elas são bastante importantes, principalmente para quê? Para preservar os ecossistemas, viabilizar as pesquisas científicas e conscientizar a população sobre a educação ambiental. Portanto, as unidades de conservação, elas dependem de três papéis principais. Então, as unidades de conservação, elas promovem a conservação, que são aliadas às práticas sustentáveis, a preservação, que são relacionadas à proteção integral de recursos, e a restauração, que é a recuperação de ecossistemas degradados. Atenção! Nono ano, uma atividade avaliativa para esse módulo. Primeira coisa que vocês vão fazer dessa atividade avaliativa: leitura da página 554, no qual vai falar sobre a fragmentação de habitats e seus efeitos, no qual é muito importante vocês fazerem essa leitura, tão quanto a da página 560, que é o título Precisamos Defender Nossas Riquezas. E para fazer essas atividades, além da leitura que vocês precisam fazer, vocês vão precisar pegar da internet imagens de algum tipo de fragmentação de habitat. Quem lê essas leituras vão saber mais ou menos o que é uma fragmentação. Então tem vários tipos de fragmentações. Essa imagem eu vou querer que vocês me enviam até o dia 11/5, que é na segunda-feira. Então me enviam essa imagem até o dia 11/5, porque eu preciso preparar os slides para a aula do final da sexta-feira que vem, que é dia 17. Não lembro o dia, acho que é dia 17. E tá. A partir disso, eu preciso que vocês, além de pegar essa imagem, vocês vão ler um pouquinho sobre essa imagem, digitam no Google aí, fragmentação de habitats, eu pego a imagem, ver o que essa imagem fala, para vocês conseguirem fazer esse debate comigo. Esse debate vai ser valendo nota, vão ganhar nota as pessoas que me enviarem as imagens e as pessoas também que forem participar do debate, né, que estiver falando lá comigo. As duas principais perguntas do debate vai ser: quais consequências que a fragmentação que o aluno vai trazer pode causar em um futuro próximo? Então vocês vão pegar essa imagem e, além da leitura que vocês vão fazer do livro que eu pedi, na onde vocês capturarem a imagem, vocês vão estar lá contextualizando o que é e qual é a consequência que essa fragmentação pode trazer para o futuro. Então, fazendo essas leituras, vocês vão estar aptos para fazer isso. E a segunda é: promovam estratégias para diminuir o impacto dessas fragmentações. Então, vão promover alguma estratégia e a gente vai fazer esse debate em cima dessas questões. Fazer a atividade dos exercícios da página 561 e 562. Essas atividades é para me entregar até o final do dia de hoje, até às 11h59. Tá bom? Até o final do dia mesmo, né? Até o dia de amanhã, que é o dia 8. Ok? Fora isso, muito obrigado. Qualquer dúvidas, me procuram. Eu vou mandar também esses slides aí para que vocês possam ver como é que faz esse trabalho, tá bom? Muito obrigado, beijo, até mais.